Gente, nesse vídeo de agora a gente vai falar sobre intervalos reais, subtração, né, diferença de intervalos, intersecção e união, tá bom? Pra quem é meu aluno, tô fazendo as adicionais da página 87, adicional 23. Não vou me apegar ao enunciado dessa questão, mas as operações que a gente vai fazer usando esses dois conjuntos, tá certo? Então, o conjunto A, ele é um número real, é um intervalo de números reais, onde esses números estão entre menos 1 e 4. Então, pode ser qualquer número maior que menos 1, por exemplo, o menos 0,5 até o 4. Mas não pode ser o 4 e nem ser o menos 1, porque aqui não está indicando igual, está indicando apenas menor. Agora, no conjunto B, também, o conjunto B é um conjunto de intervalos de números reais, onde ele começa no menos 3 e vai até o 2. Agora, ele pode ser o menos 3, porque aqui ele indica menor ou igual. Então, o x é maior ou igual a menos 3 e menor que 2. Então, não pode ser 2, mas pode ser menos 3, por conta desse sinalzinho aqui. Lembrando que toda vez que a gente tem esse sinalzinho, a gente vai fazer bolinhas fechadas. E quando não tem esse sinalzinho, bolinhas abertas. Então, aqui representando o conjunto A, a primeira coisa que eu fiz foi olhar quem são os números que determinam, né, esses intervalos. Então, menos 3, menos 1, 2 e 4. E aí você escreve eles em ordem crescente, tá certo? Então, em ordem crescente é o maior negativo no final. Então, menos 3 no final. Depois, menos 1, 2 e 4 que são positivos. O A vai de 1 a 4, né, do menos 1 a 4. Então, ele começa aqui no menos 1, vai até o 4. As duas bolinhas abertas. O B, ele começa no menos 3 e vai até o 2. Então, no menos 3 ao 2. Porém, o menos 3, bolinha fechada por conta do igual. Menos 3 pertence ao intervalo B, diferente do menos 1. Começa a partir do menos 1. Então, o menos 0,9, o menos 0,8 e assim por diante. Mas não o menos 1. A primeira operação que eu fiz aqui foi a diferença. Então, A menos B. A menos B é eu pegar o intervalo A e apagar o intervalo B. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. O intervalo B é exatamente desse tamanho aqui, né, ó. Então, eu vou apagar ele aqui do intervalo A. Olha só quem sobrou. O intervalo A ficou do 2 ao 4. Foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Do 2 ao 4. Porém, eu não vou tirar o 2 do intervalo A, porque o 2 não está no intervalo B. E eu só estou tirando de A quem estava no intervalo B. Então, ó, essa parte estava, mas o 2, bolinha aberta, não estava. Então, ele não sai de A. Se ele não saiu de A, a bolinha é aberta. E aí, o 4 já não estava, então ele continua não estando, né? Então, ficou assim, ó. A menos B começa no 2, menor ou igual. 2 é menor ou igual a x, até o 4. Aí, aqui eu fiz B menos A. Então, é quase a mesma coisa, só que agora eu vou pegar o B e vou subtrair o A. Então, olha aqui, ó. Vou pegar o A, vou descer ele aqui. Vou tirar ele do meu B. Quem sobrou agora? O meu B. Ele vai do menos 3 até aqui, ó. E aqui é o menos 1. Só que também eu não preciso tirar o menos 1 do B, porque ele não está em A. Então, a bolinha fica fechada. Então, B menos A começa no menos 3, menor ou igual a x, e x menor ou igual a menos 1. Aqui, eu fiz A intersecção B. Intersecção é qual é o pedaço do gráfico que eles têm em comum. Então, esse pedaço do gráfico, ó, tá no B, mas não tá no A. Então, não é intersecção. Esse pedaço no gráfico tá no A e também tá no B. Então, é intersecção. E esse aqui não está no B, tá vendo? Não tem nada aqui. Então, não é. Então, intersecção é só aquela parte que tá em um e também tá no outro. Então, o menos 1 tá no A e também tá no B, só que não tá no A, né? Ele tá bolinha aberta no A. E vai até o 2, bolinha aberta, porque ele tá aberto no B. A intersecção. E por último, eu fiz uma união aqui, ó. Eu uni B menos A com A intersecção B. União é juntar todo mundo. Então, o meu conjunto começa aqui no menos 3
Aonde tiver gráfico eu vou colocando, ó. Até aqui teve, daqui pra frente também teve, só vai acabar no 2. Então, B menos A, união A, intersecção B, fica do menos 3 ao 2, ó. Do menos 3 ao 2. Que pra quem tá vendo aí nas adicionais é a letra C de casa. Depois eu também fiz a adicional 24, ó. A adicional 24 é um pouquinho diferente, porque ela vem uma inequação. Ela fala assim, ó, o conjunto A é um intervalo de números reais, onde x menos 1 é maior que menos 3. E o B, x menos 2 menor que 3. Então, a gente precisa apenas resolver a inequação antes de determinar os conjuntos, né? Os intervalos. Então, x menos 1 maior que menos 3, igual a equação. Peguei o menos 1, tirei desse membro, passei para o outro. Ele estava no primeiro termo, foi para o segundo. O menos 3 já estava lá, não troca de sinal. O menos 1 vira mais 1. Menos 3 mais 1, sinais contrários a gente subtrai e fica com o sinal do número maior. É como se fosse assim, ó. Eu tô devendo R$3 aqui para Carol, paguei R$1, então agora eu devo 2. Agora aqui o B, ó, era x menos 2 menor que 3. Então, eu peguei o menos 2, passei para o outro lado, como ele era negativo, ficou positivo. 3 mais 2, 5. Então, o B é o intervalo onde x é menor que 5. E o A é o intervalo onde x é maior que menos 2. Então, eu coloquei aqui, ó, o A começa no menos 2 e vai até o infinito, qualquer número maior que menos 2. E o B, ele é menor que 5, então ele começa no 5 e vai para o infinito negativo, né? Porque se ele é menor que 5, aqui é o 4, aqui é o 3, então ele é para trás do 5 e não para frente. E aí eu fiz aqui A intersecção B. Como eu falei anteriormente, intersecção é o pedaço que tem em comum. O pedaço que eles têm em comum é esse aqui, ó. Então, é do menos 2 ao 5, a intersecção. Que você pode escrever, o x está entre menos 2 e 5, ou assim, né, do menos 2 a 5, aberto, porque não tem bolinha fechada, letra E de elefante. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, uma boa noite.